Na cidade de Caicó, em um sábado de 2019, para uma família, foi um carnaval sem alegria e em preto e branco. O amanhecer foi cinzento, com um carro trancado e dentro o corpo de uma jovem de 22 anos. Era Zaira Dantas Silveira Cruz, a princípio sem marcas de violência, mas com uma mancha escura em uma das pernas. O corpo de Zaira foi retirado pelo corpo de bombeiros. Do lado de fora, houve tentativa de reanimá-la, mas foi em vão. Ela já estava morta. O carro é do PM Pedro Inácio Júnior, que foi preso 13 dias depois. Pedro e Zaira ficavam de vez em quando. Ao chegar no ITEP, em Natal, para exame de corpo de delito, o militar não quis falar com a imprensa, fugiu o tempo inteiro. A partir daí começava uma disputa entre defesa e acusação. A defesa do PM Pedro Inácio constituiu peritos com experiência nacional que contestaram o laudo do ITEP, o Instituto de Perícia do Rio Grande do Norte, quanto à causa-morte de Zaira. Para a perícia criminal oficial, a estudante universitária Zaira Dantas foi vítima de asfixia mecânica, uma espécie de estrangulamento. Uma fissura foi encontrada no pescoço de Zaira, mas para a defesa do PM Pedro, foi um erro durante a perícia. Pelo que eu pude examinar, tanto pelas fotos, evidentemente, porque eu não fiz o local, mas as fotos são muito boas. Então, tanto nas fotos do corpo da vítima, da Zaira, como pelo laudo que foi realizado no Pedro, não ficou nenhuma evidência de luta corporal. A asfixia mecânica também não houve, ela não tem vestígio nenhum externamente de asfixia mecânica, tá? Não posso te falar se ela efetivamente passou mal, se ela vomitou e acabou aspirando o próprio vômito, não dá para saber, porque o exame detalhado do veículo também não foi feito. Tá? Não foi feito o exame detalhado das vestes, ela poderia estar com vômito nas vestes, não foi feito. Tá? Isso é que eu posso te falar. Não houve, as marcas nela existentes não são de agressão. Uma das marcas é o contato que ela teve com o encaixe do cinto de segurança. A outra marca é uma hipóstase, que é a deposição do sangue conforme o corpo fica numa determinada posição. Isso eu posso te afirmar. Agora, especificamente a causa-morte, Dr. Sami é que tem que se pronunciar. A mãe e a irmã de Pedro Inácio também se manifestaram. Defenderam o filho e o irmão, que está preso há 4 anos. Um sofrimento que acompanha a gente todos os dias. A gente não tem mais paz, porque tudo isso é um absurdo. Eu olhei, eu vi as fotos, não tem marca nenhuma, não teve agressão, não teve estupro, não teve asfixia, e é uma injustiça que roubou nossa vida, né? A gente nunca duvidou do meu irmão, e ele perdeu os últimos 3 anos e meio de convívio com meu pai, que isso tudo abalou muito o meu pai, né? Com certeza fez com que ele piorasse. Para o juiz da terceira vara de Caicó, Luiz Cândido Vilaça, os laudos necroscópicos do local do crime apontam para uma possível asfixia mecânica por estrangulamento. O juiz, no entanto, considerou que o réu teria agido com traição, visando dificultar a defesa de Zaira. O PM segue preso no comando geral e aguarda se vai a júri popular. Nós tentamos marcar uma entrevista com o policial militar Pedro Inácio, aqui no quartel da Polícia Militar. Após 4 anos de tantas denúncias que pesam sobre ele, sobre a morte de Zaira Dantas. Mas através da sua advogada e em comum acordo com a família, Pedro Inácio não quis se manifestar. Pelo menos no momento, o PM preferiu o silêncio. Mas o promotor de justiça, que fez a denúncia e vai fazer a acusação durante o julgamento, falou: para Geraldo Rufino, Zaira Dantas já teria chegado morta no carro do PM Pedro Inácio, que estava dirigindo o veículo. A última pessoa que viu Zaira viva foi Pedro, e ele admite isso, que foi apanhá-la na casa de parentes, onde ela estava hospedada em Caicó, e saiu com ela à noite. Depois ele reaparece com ela, horas depois, com ela já morta, né, na casa onde ele estava hospedado.
no automóvel, você fica sentado olhando para frente do carro, né? Olhando para. Ela estava de costas, deitada, entendeu? Então, assim, evidentemente que esse corpo já estava sem vida, entendeu? Aí no dia seguinte, quando as pessoas da casa começam a acordar, vem aquela pessoa lá, vão olhar, mexem com o corpo, ela está morta, entendeu? Então, na verdade, ela já chegou morta com Pedro Inácio. O promotor disse ainda que até hoje o policial militar Pedro Inácio não esclareceu para onde eles teriam ido naquela noite. Ele nunca explicou para onde eles foram, porque ele chega e tem um registro das câmeras da chegada dele horas depois. Então ele não foi de um local para o outro, eles foram para algum lugar e desse lugar ele vem com ela. O promotor também deixou claro que acredita no trabalho da perícia oficial do ITEP do Rio Grande do Norte nesse caso. Mesmo a defesa do réu tendo contratado médicos legistas que contestam o laudo da causa-morte de Zaira Dantas. Para a defesa do militar, foi morte natural que não teria sido investigada como deveria. Ele diz que não lembra do que aconteceu, mas nós só podemos concluir que isso foi... ela tem sinais de estupro, ela tem sinais de esganadura, ela tem manchas, ela tem uma série de violências. A defesa, ela tem uma linha, né? Ela tem um médico que eles contrataram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse médico, ele vê o laudo feito pelo ITEP de Natal e ele contradiz. E ele conclui que ela teve morte natural, ou seja, que ela morreu do coração, que ela morreu de outra coisa. Os médicos do ITEP que viram o corpo, que manusearam o corpo, dizem não, ela foi assassinada, né? E trazem lá todas as informações disso aí. Então, assim, nós acreditamos nos médicos que tiveram acesso ao corpo dela. Doutor Geraldo, eles alegam que há uma falha durante a perícia, que o corte que teria no pescoço da vítima, da Zaira, seria em função daquele momento da perícia e não de uma ação contundente que ela eventualmente tivesse sofrido naquele momento, o que descaracteriza o assassinato. Essa contradição é colocada, entendeu, Rogério? E assim, os médicos do ITEP, do Rio Grande do Norte, de Natal, eles dão um depoimento diferente desse daí que você está se referindo, do médico do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós trabalhamos, com todo respeito, mas nós trabalhamos com médicos concursados, médicos do Estado, eles não são contratados por família A ou por família B, eles são pessoas que estão ali fazendo um trabalho como servidores públicos. O médico que diz isso é um médico contratado pela família do Pedro Inácio, para dizer que houve uma falha que, a meu ver, seria uma falha primária, né? Quer dizer, um corte feito pelo perito não pode ser relatado como um corte trazido pela vítima quando chegou no ITEP. Não é possível isso. Além do laudo, você tem o Pedro Inácio capturando, quer dizer, levando a Zaira de casa, horas depois, né? O Pedro Inácio chega com a Zaira morta. O Pedro Inácio chegou dirigindo. Ele não chegou abilolado, uma pessoa sem saber o que está fazendo. Ele chegou se conduzindo no automóvel. Ele soube chegar, ele estaciona o carro, ele desce do carro, ele vai dormir. Então, isso são atitudes de alguém consciente. Não é de uma pessoa fora de si, né, que não sabe o que está fazendo. Então, eu pergunto, e de onde ele vem? E por que ele não levou essa pessoa para um hospital? Por que ele não pediu socorro? Por que ele não fez nada para ajudá-la, né? Se ela estava ferida, se ela estava morta. Ainda, vamos imaginar que seja assim, ela tivesse tido um ataque cardíaco. Por que ele não, em vez de levá-la para ficar morta dentro do carro, ele não levou para um hospital para tentar acudi-la? Estamos de volta com exclusividade aqui da cidade de Currais Novos,
com a mãe da Zaira, com a advogada do caso, com os familiares, amigos, com uma certa revolta. Foi o que a gente sentiu hoje aqui. 4 anos da morte de Zaira Dantas e até agora não houve o júri popular. A gente acompanhou alguns casos já anteriormente em que por pouco tempo o réu terminava indo a júri popular. Esse o caso está no Superior Tribunal de Justiça e daqui a pouco também a gente vai esclarecer. Aqui ao meu lado está a senhora Osanete Dantas, que é a mãe da Zaira. À minha esquerda, a doutora Carolina Medeiros, advogada da família. E aqui atrás também familiares, amigas, cartazes, que a gente vai mostrar ao longo dessa entrevista exclusiva, nesse dia que marca os 4 anos, e para essa família extremamente especial e um dia difícil, porque relembra principalmente a dor e a saudade. Tem até um fato interessante que me chamou também a atenção, que no dia que a Zaira morreu, o cachorrinho dela também morreu, o Rex. Maurício vai dar uma viajada agora aqui, as imagens de Maurício Teixeira, a produção de Mirella Meg, em algumas fotos que lembram isso. Está aí o Rex, as imagens, fotos da Zaira, e depois a gente vai mostrar alguns cartazes pedindo justiça à família. Há 4 anos que essa cidade se mobiliza aqui na região do Seridó com relação ao que aconteceu. Vamos começar com Dona Osanete Dantas. Dona Osanete, mais uma vez, naturalmente, a senhora se emociona, relembra, sente falta, tem muitas saudades. Desde que a gente chegou aqui, a senhora, vez por outra, termina chorando, porque não há como se controlar numa hora dessa. Não tem como se controlar, porque a saudade é muito dolorosa, a falta dela é grande demais. A gente cria um filho com muito amor e carinho, se dedica, faz tudo por ele, para, no auge da juventude dela, simplesmente ela ser arrancada do nosso meio. E da forma como foi estuprada, estrangulada, assassinada. Minha filha não via maldade nas pessoas, era alegria, ela era a alegria da casa. E é a falta que faz, é a saudade, é como se estivesse rasgando o coração. Tem dias que eu não durmo, quando eu acordo é justamente nas horas do acontecido. Por volta das 2 e pouco da madrugada. Como a senhora acordou hoje? Como eu acordei e não consegui dormir mais, fechar e tudo, e é sempre dessa forma. E hoje está pior do que os outros dias, porque é a demora que não sai, né? É a demora do julgamento, que fica passando. Isso é muito doloroso. Todos os dias eu aguardo por justiça, todos os dias. A senhora sabia desse contato, dessa relação da Zaira com o Pedro? A senhora tem conhecimento? Eu vim saber já perto do acontecido, e eu disse a ela que ele não era homem para ela, porque ele tinha histórico de bater em mulheres e já tinha estuprado outras meninas, então não queria ela apanhando dele. E geralmente minhas filhas geralmente me obedeciam, mas não sei o que houve, ela não viu maldade, não viu, ele estava muito bêbado, muito drogado, e assim, eu fico sem entender, perguntei, blasfemei muito com Deus, porque ele permitiu, porque minha filha vivia na igreja, minha filha era temente a Deus, e depois eu pedi perdão a ele, porque, pelo que eu disse, até eu entender que são coisas que a gente não explica. Minha filha estava na hora errada, no momento errado, porque ia ser outra pessoa, e não ela. Ela estudava em Mossoró, né? Estudava em Mossoró. Mas engenharia? Engenharia química, estava terminando já, as notas maravilhosas. Todo domingo ligava, manhã, já cheguei da missa, e a gente se falava todos os dias. Eu perguntava se estava faltando alguma coisa. Eu dizia que amava ela e Maísa, todos os dias falava com as duas, mesmo distante. Maísa está ali no meio, né? E é isso, eu vivi para elas o que eu fiz. Faria tudo de novo, tive o maior cuidado, fui separada há 16 anos, nunca botei um homem dentro de casa, justamente para evitar de fazer isso com elas. Eu dizia a elas, e só era nós 3.
E é isso, minhas filhas, a Maria, é o maior orgulho que uma mãe poderia ter. O coração de mãe não diz assim, parece que alguém está abrindo a porta, parece que alguém está batendo e parece que ela está chegando na sua casa. Às vezes eu penso, e às vezes penso também que ela está viajando, como se ela vai chegar a qualquer momento. E eu fico louca, feito uma doida, às vezes não consigo trabalhar, corro para o sítio. E é isso, assim, eu só quero justiça e vai ficar só a saudade da minha filha. Para aliviar um pouco o seu coração, claro que não atrás de volta, mas esse julgamento seria muito importante, que a senhora espera também isso a todo custo, né? A todo custo, porque eu vou ter um pouquinho mais de paz no meu coração e ela vai poder descansar em paz. Porque é como se o caixão da minha filha tivesse aberto, a gente precisa fechar esse ciclo para poder ela descansar e a família todinha, as primas, os coleguinhas dela, tudo revoltado. Quer dizer, a gente tem que lutar, tem que correr atrás. Nós temos que correr atrás porque ele tem histórico de bater em mulheres, estuprar. Dona Zanete Dantas, muito obrigado. Daqui a pouco a gente encerra com a senhora também. Vai ouvir também uma mensagem, um texto feito por uma prima, é prima também dela, né? Está ali com a gente também. Agora eu vou conversar com a doutora Carolina Medeiros, que é advogada. Inicialmente, doutora Carolina, muito obrigado por nos atender. Por quê? Para que a pessoa que está em casa possa entender. Porque 4 anos depois, não houve julgamento e o Pedro Inácio não sentou ali no banco dos réus e foi a júri popular. Já visto outros casos em que por 6 meses, no máximo 1 ano, acontece o julgamento. O caso foi parar no STJ em Brasília. O que está acontecendo? Muito boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Não é simples falar desse caso, sobretudo num contexto de grande emoção dessa, né? Mas paralela a essa dor, a esse sentimento cortante que ouvimos agora da mãe da dona Rosanete, nós temos uma luta processual e uma luta que não vai sendo menos sofrida que essa. Passados 4 anos, hoje nós não temos absolutamente nada a comemorar, por nenhum motivo. Nós temos 4 anos de muita luta processual. A pergunta que a população quer saber, e é uma pergunta justa, digna e que a sociedade precisa ter respostas. O crime doloso contra a vida, ele é um crime de competência do tribunal do júri. E por isso que quem julga é a sociedade. E nada mais importante que a sociedade se questione e busque por que um crime bárbaro, desta forma, trazido para a sociedade com tanta riqueza de detalhes, ainda não foi a julgamento. E aí a gente vai falar de forma clara para ver se as pessoas que estão nos acompanhando conseguem entender. O processo penal, ele tem um rito constitucional, um rito que é previsto no Código de Processo Penal e que é obedecido e que deve ser obedecido por absolutamente todos os processos. Ocorre que, em algumas situações, a defesa, né, aquele advogado, advogada que patrocina a defesa do acusado, ele faz uma opção por um rito mais célere, até porque vislumbra no júri popular a única possibilidade de uma absolvição, de uma liberdade para essa pessoa. Crendo que isso é humanamente impossível, no caso que nós estamos a lidar, e não sou eu que estou dizendo, não é Kalina, advogada, assistente de acusação, não é o Ministério Público, foram as provas assinadas, provas colhidas por peritos profissionais, por profissionais habilitados, aqueles que estavam de plantão naquele dia e que atenderiam a qualquer ocorrência naquele momento. Não são peritos ou profissionais contratados pela família de Zaira Cruz, são profissionais comprometidos com a verdade. E esses profissionais assinaram um robusto conjunto probatório que não nos deixam ter dúvidas do que fora protagonizado contra aquela jovem. Então, em face disso, nós entendemos
que o processo já deveria sim ter sido, ter pelo menos concluído a sua primeira fase de tramitação e ter um júri marcado. Hoje nós temos, o processo está em nível de recurso extraordinário, nós tivemos da decisão de pronúncia o recurso em sentido estrito, o tribunal manteve a decisão de pronúncia, remetendo o julgamento a júri popular, o tribunal manteve, foi interposto recurso especial para o STJ, foi mantido pelo STJ e agora nós estamos aguardando o julgamento do recurso extraordinário no STF. Muito obrigado. Vamos só pegar essa informação aqui, pegar essa mensagem, a gente conclui com Dona Zanete. Juliane. Isso. Você escreveu uma mensagem para ela, uma homenagem, né? Isso. Hoje fazem 4 anos do fatídico dia e eu escrevi um texto em homenagem a Zairinha. Zairinha, você partiu há 4 anos e desde então nossas vidas não são mais as mesmas. Quanta saudade nós sentimos. Ainda é difícil entender sua partida tão precoce e brutal. É tão difícil escrever essas palavras. Estamos aqui, tentando viver um dia após o outro, na certeza de que você está contemplando a face de Deus. Você marcou as nossas vidas. Não se preocupe. O nosso luto será luta e nossa luta será justiça. Até o fim. Justiça por Zaira Cruz, nenhuma a menos. Muito obrigado, Juliane. Dona Zanete Dantas, por favor, vamos encerrar aqui com a senhora. Quero agradecer a doutora Kaline também. Muito obrigado por nos receber aqui no seu local de trabalho, com a sua família. A gente vai continuar acompanhando o caso. Se a senhora tivesse, nesse momento especial, que mãe é mãe para o resto da vida, se a senhora tivesse que dizer, falar, nesse momento com a sua filha, o que a senhora diria? Eu diria que eu amo demais, que sinto falta demais, que ela é muito especial, tem um coração enorme e minha filha ia ser uma linda profissional, uma pessoa especial, porque ela gostava dos animais, dos velhinhos, respeitava as pessoas de uma forma grandiosa e dizer que eu sinto tanta falta, que eu a amo de uma forma que vocês nem imaginam. Que meu coração chora demais todos os dias. Está muito sofrida essa mãe, não é para menos. Vamos continuar aguardando e continuar aguardando o julgamento que deve acontecer esse ano, né? Apesar dos trâmites, apesar dos interpostos, dos recursos que a lei permite nesse tipo de caso. Análise, Lídia, voltamos com vocês.